Quinta semana da Quaresma, quarta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham acreditado: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste junto do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se vós fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos só um pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, nós continuamos ouvindo Jesus falar da salvação. Quem é o cerne desta salvação? Cristo. Por isso a sua palavra é capaz de libertar qualquer pessoa. Cristo é o libertador dos pecados. Ora, quem comete pecado se torna escravo dele, diz Jesus. É o ciclo vicioso. A igreja nos ensina, inclusive, pela espiritualidade, que nós devemos nos livrar dos pecados capitais. E por que os pecados assim são chamados? Justamente o título, o nome desses pecados já nos mostra o efeito deles na nossa vida. Nós capitalizamos, isto é, guardamos, logramos um vício quando cometemos esses pecados. São pecados que, na sua essência, veniais, ou seja, tornam-se mortais porque tornam-se uma constância, um vício na nossa vida. Talvez sejam os pecados que a gente mais precise vigiar sobre eles, porque tão corriqueiros que nós podemos cair na dimensão de achar que são normais. Não, muito pelo contrário, geram vícios, feridas permanentes. E Jesus mostra que é através de ouvir, obedecer a Deus, obedecer àquele que Ele enviou, que então curamos em nossa vida esses vícios, esses pecados. Quando nosso Senhor diz: a verdade que libertará, a verdade que vos tornará verdadeiramente livres, Ele, Cristo, é a verdade. Ele, então, manifesta a totalidade de Deus. No trecho que nós acabamos de escutar, no final do Evangelho, Ele mesmo diz: a verdade dita por Ele é que se torna, então, a grande liberdade. Então, aquele que vive em Cristo Jesus, aquele que vive a sua vida segundo a sua fé, é um homem livre, por ser um homem que vive de Deus, por ser um homem que vive das coisas vindas do alto. Peçamos, meus irmãos, nesta realidade de nossa vida, às vezes lutando contra o pecado, que sejamos verdadeiramente livres de todas as nossas culpas para celebrarmos a Páscoa com o Senhor. Que Ele nos liberte, nos cure no dia de hoje e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.